Gente, vamos a mais um bloco. Vamos falar do artigo 35, que é bem simples como os outros. Olha aqui. Da proteção de documentos, dados e informações pessoais. Então vamos lá. O tratamento de documentos, dados e informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. Então lembre disso em sua prova. Os documentos, dados e informações pessoais a que se refere esse artigo, olha aqui, gente, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo, e pelo prazo máximo, olha o detalhe, de 100 anos, a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se refiram. Então, quem vai ter acesso à informação é só o agente público que estiver gerindo a informação, cuidando, e também a pessoa, né, gente? A pessoa tem acesso à sua própria informação. Então, prazo máximo de restrição à intimidade, vida privada e à honra, prazo de 100 anos, lembrem sua prova. Gente, poderão ter autorizado a sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se refiram. Então, pode ser que a pessoa a que se refere a informação autorize uma outra pessoa a ter acesso à sua intimidade, à sua vida privada, à sua honra, ou mesmo, né, gente, a lei pode determinar isso daí, viu? Parágrafo 2º, ó. Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será responsabilizado por seu uso indevido. Vamos lá, gente. O consentimento referido no parágrafo 2º, ou no item 2 do parágrafo 1º desse artigo, não será exigido quando as informações forem necessárias. Então vejam só, gente. Quem pode ter acesso à informação, à intimidade, à honra, à vida privada? Apenas a pessoa. Ou então, se a pessoa consentir, né, que outra pessoa tenha, aí não há problema algum. Mas vejam só, esse consentimento expresso, ele será dispensado quando? É o que nós vamos aqui agora, ó. Quando a informação for necessária à prevenção, a diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico. Então, para tratamento médico, né, se a pessoa estiver impossibilitada física ou mesmo legalmente, aí, no caso, pode ter acesso à informação independentemente da autorização de quem está passando por essa situação de doença, desse diagnóstico. Gente, a realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem. Então, se tiver que fazer uma pesquisa, ou mesmo uma estatística, aí não precisa de autorização da pessoa para ter acesso à informação, mas olha aqui, é vedado no caso e a identificação da pessoa. Ao cumprimento de ordem judicial, daqui não tem como, né? O juiz determina, tem que ter o acesso, a defesa de direitos humanos e, por fim, a proteção do interesse público e geral preponderante. É lógico, né? Havendo ali um confronto entre a intimidade e o interesse público, vai prevalecer sempre o interesse público. Nesse contexto, não precisa de autorização para ter o acesso à informação da pessoa física. Gente, parágrafo 4º, ó. A restrição de acesso aos documentos, dados e informações relativos à vida privada, à honra e imagem de pessoa, não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação
de fatos históricos de maior relevância. Então, não pode motivar, justificar a intimidade se a pessoa estiver respondendo um processo, não é isso? Ou mesmo se for para recuperar algum fato histórico de relevância, de grande relevância, de interesse social. Gente, os documentos, dados e informações identificados como pessoais somente poderão ser fornecidos pessoalmente com a identificação do interessado. Ótimo, vamos lá. Gente, da proteção e do controle de documentos, dados e informações sigilosas. Vamos ao 36, ó. É dever da administração pública estadual controlar o acesso e a divulgação de documentos, dados e informações sigilosas sob sua custódia, né? Vejam só, a gestão da informação cabe à administração pública. Então, a administração tem sim que cuidar dessa informação. Agora, né? Assegurando a sua proteção contra perda, alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação não autorizados. Inclusive, gente, se por acaso a administração pública não cuidar da informação de maneira correta e essa informação for divulgada, causando até prejuízo a algum interessado, a algum particular, isso cabe ação de indenização contra o poder público e lembrando, né, que a responsabilidade do Estado é do tipo objetiva. Tem que indenizar o particular, sim, de qualquer prejuízo sofrido pela má gestão da informação, ok? Vamos lá, gente, parágrafo 1º, ó. O acesso à divulgação e o tratamento de documentos, dados e informações classificados como sigilosos ficarão restritos, olha aqui, a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas na forma lá do artigo 62 do decreto, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei. Então, só vai ter acesso à informação os agentes públicos credenciados. Gente, o acesso aos documentos, dados e informações classificados como sigilosos ou identificados como pessoais, cria obrigação para que os cria a obrigação para aquele que as obteve de resguardar restrição de acesso. Então vejam só, gente, o poder público, ele tem a obrigação de resguardar a informação, seja uma informação sigilosa ou mesmo uma informação pessoal. Isso é a regra, né, gente? Vamos lá. Produção, registro, expedição, tramitação e guarda. Então, vamos falar agora da gestão da informação. Gente, a produção, o manuseio, a consulta, transmissão, manutenção e guarda de documentos, dados e informações sigilosos observarão medidas especiais de segurança. Perfeito. Os documentos sigilosos, em sua expedição e tramitação, obedecerão às seguintes prescrições. Gente, então vamos ver a tramitação de um documento sigiloso. Ó. Deverão ser registrados, no momento de sua produção, prioritariamente em sistema informatizado de gestão arquivística de documentos. Serão acondicionados em envelopes duplos. No envelope externo, no primeiro envelope, não constará qualquer indicação do grau de sigilo ou teor do documento. Então lembre, né? Se o documento for considerado como sigiloso, ele será guardado em envelope duplo. Gente, artigo 41. A expedição, tramitação e entrega de documento ultrasecreto e secreto deverá ser efetuadas, olha aqui, pessoalmente, tá vendo? Por agente público credenciado, sendo vedada a sua postagem. Então, informação ultrasecreta
e secreta, olha aqui, deve ser efetuada, deve ser entregue pessoalmente, hein? Não pode, de forma alguma, mandar pelo correio. 42. A expedição de documento reservado, olha aqui, agora o reservado, poderá ser feita mediante serviço postal. Então pode mandar então pelo correio a informação se for de caráter reservado. Com opção de registro, mensageiro oficialmente designado, sistema de encomendas ou, quando for o caso, por uma mala diplomática. Gente, cabe aos agentes públicos credenciados responsáveis pelo recebimento de documentos sigilosos. Vejam só. Verificar a integridade na correspondência recebida e registrar indícios de violação ou de qualquer irregularidade, dando ciência do fato ao seu superior hierárquico e ao destinatário. Então tem que informar de qualquer violação, o qual informará imediatamente ao remetente. Gente, proceder ao registro do documento e ao controle de sua tramitação. Artigo 49, O envelope interno, lembra que tem que ser 2 envelopes? Agora o envelope interno só será aberto pelo destinatário, seu representante autorizado ou autoridade competente e hierarquicamente superior. Então, quem vai poder abrir o documento? O destinatário, o representante ou mesmo a autoridade superior. Gente, o destinatário de documento sigiloso comunicará imediatamente ao remetente qualquer indício de violação ou adulteração do documento. 46. Os documentos, dados e informações sigilosas serão mantidos em condições especiais de segurança. Olha aqui, na forma de regulamento interno de cada órgão. Agora, gente, para a guarda de documentos secretos e ultrasecretos, deverá ser utilizado cofre forte ou estrutura que ofereça segurança equivalente ou superior, tá vendo? Então, documento secreto e também, bem como ultrasecreto, deverá ser guardado em cofre ou então em uma estrutura ainda mais segura do que o cofre. Gente, marcação bem simples aqui, O grau de sigilo será indicado em todas as páginas do documento, nas capas e nas cópias, se houver, pelo produtor do documento, dado ou informação após classificação ou pelo agente classificador que juntar a ele documento ou informação com alguma restrição. Então, lembrem em sua prova que as páginas deverão constar o grau de sigilo, se no caso é ultrasecreto, secreto ou reservado. Os documentos, dados e informações cujas partes contenham diferentes níveis de restrições de acesso. Então vamos imaginar, né? Tem aqui um processo, vamos considerar um processo. Esse processo, gente, parte dele é considerado secreto, tá bom? Algumas páginas. E outros documentos são considerados como reservados. Então, olha aqui, reservado. Isso pode acontecer, não é isso? Agora vamos lá, Devem receber diferentes marcações, mas no seu todo será tratado nos termos de grau de sigilo mais elevado. Então, a parte, uma parte receberá o carimbo de secreto, outra parte receberá o carimbo de reservado, mas o documento como um todo será classificado no maior grau, ou seja, será classificado como secreto. Gente, criptografia. Vejam só, o que é criptografia? Trata-se de um conjunto de regras que visa codificar a informação de forma que só o emissor e o receptor consiga decifrá-la, ok? Então vamos lá. Fica autorizado o uso de código, cifra ou sistema de criptografia no âmbito da administração pública estadual e das instituições de caráter público,
para assegurar o sigilo de documentos, dados e informações. Gente, para circularem fora da área ou instalação sigilosa, os documentos, dados e informações sigilosos produzidos em suporte magnético ou óptico deverão necessariamente estar criptografados, ok? Então, vamos considerar que um documento, ele está em CD, por exemplo, ele tem que ser necessariamente, estar no estado de criptografado, ou seja, ali em algum código, alguma codificação que só as pessoas interessadas sabem posteriormente decifrar. Artigo 55, gente. Os equipamentos e sistemas utilizados para a produção e guarda de documentos, dados e informações sigilosas poderão estar ligados a redes de comunicação de dados, mas olha o detalhe, desde que possuam sistemas de proteção e segurança adequados, nos termos das normas gerais baixadas pelo Comitê de Qualidade, viu? Então, gente, os equipamentos podem estar ligados sim à rede, mas tem que ter um sistema de proteção, não é isso? Vamos lá. Credencial de segurança. Quem que pode, ver o documento, quem que pode manusear a informação que tiver algum caráter ultrasecreto, reservado ou mesmo secreto? Gente, o credenciamento e a necessidade de conhecer são condições indispensáveis para que o agente público estadual, no efetivo exercício do cargo, função, emprego ou atividade, tenha acesso a documentos. Tá vendo? Dados e informações sigilosas equivalentes ou inferiores ao de sua credencial de segurança. Então, para manusear o documento, tem que ter uma credencial de segurança. Vamos considerar, um agente público tem credencial para manusear apenas documento secreto. Ele vai poder manusear documento ultrasecreto? É lógico que não. Ele vai poder manusear secreto ou então reservado, viu? Tem essa questão de credencial. Artigo 63, olha lá. As credenciais de segurança referentes aos graus de sigilo previstos no artigo 31, no caso ultrasecreto, secreto ou reservado, serão classificados nos graus de sigilo ultrasecreta, secreta ou mesmo reservada. Perfeito, já falamos sobre isso. A emissão da credencial de segurança compete às autoridades máximas de órgãos e entidades da administração pública estadual. Olha aqui, gente, o credenciamento pode ser delegado, podendo ser objeto de delegação, viu? O credenciamento, esse sim pode ser delegado sem problema algum. O que não pode ser delegado é a competência para estabelecer grau, de segurança no documento. Isso não pode ser delegado. A credencial de segurança será concedida mediante termo de compromisso de preservação do sigilo, pelo qual os agentes públicos responsabilizam-se por não revelarem ou divulgarem documentos, dados ou informações sigilosas, dos quais tiverem conhecimento, direta ou indiretamente, no exercício de cargo ou função, gente? É óbvio que não pode divulgar a informação de maneira alguma. Parágrafo 2º, para a concessão de credencial de segurança, serão avaliados, por meio de investigação, os requisitos profissionais, funcionais e pessoais dos propostos. Então, a administração vai fazer uma investigação para ver se o servidor realmente é uma pessoa compatível para receber com o credenciamento. Olha lá, a validade da credencial de segurança poderá ser limitada no tempo, então estipula um prazo, e no espaço, A pessoa pode ver só até determinada área do local. Vamos lá, gente. Reprodução e autenticação da documentação. Já estamos acabando. Os serviços de informações ao cidadão, o SIC,
dos órgãos e entidades da administração pública estadual fornecerão, desde que haja autorização expressa das autoridades classificadoras ou das autoridades hierarquicamente superior, reprodução, olha aqui, total ou parcial de documentos, dados e informações sigilosas. Agora, gente, a reprodução do todo ou de parte de documentos, dados e informações sigilosas, terá o mesmo grau de sigilo dos documentos. Isso é óbvio, não é? A reprodução significa o mesmo documento, então tem que manter o grau de sigilo. Gente, a reprodução e autenticação de cópias de documentos, dados e informações sigilosos serão realizadas por agentes públicos credenciados. Qualquer pessoa que manusear o documento tem que ser credenciado. Serão fornecidas certidões de documentos sigilosos que não puderem ser reproduzidos integralmente, em razão das restrições legais ou do seu estado de conservação. Gente, o responsável, olha que é o agente, pela preparação ou reprodução de documentos sigilosos deverá providenciar a eliminação de provas ou qualquer outro recurso que possam dar origem à cópia não autorizada de todo ou mesmo parte do documento. Gente, importante essa parte aqui para a nossa prova, ó, das responsabilidades dos agentes públicos competentes, no caso, para gestão dos documentos secretos, ultrasecretos e reservados. Olha aqui. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público. Recusar-se a fornecer documentos, dados e informações requeridas nos termos desse decreto. Então, recusou quando o documento era acessível, né? Retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. Então, o agente público responde pessoalmente por toda a gestão da documentação. Utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, olha aqui, documento, dado ou informação que se encontre sob sua guarda ou a que tem acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições do cargo, emprego ou função pública. Então, se utilizar de maneira indevida, vai responder também um processo por esse ato ilegal. Agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso a documento, dado e informação. Divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido ao documento, dado, informação sigilosa ou pessoal. Gente, mais aqui. Impor sigilo a documento, dado e informação para obter proveito pessoal ou de terceiros, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem. Gente, ocultar da revisão de autoridade superior competente documento, dado ou informação sigilosas para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros. E, por fim, destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agente do Estado. Gente, é óbvio que você não vai ficar memorizando esses 8 incisos e nem precisa disso, pelo amor de Deus. O que eu quero que você lembre em sua prova? Que o agente público que for competente na gestão do processo, qualquer ilegalidade que ele praticar, ele vai responder pessoalmente um processo administrativo pela ilegalidade, né, pela ilegalidade praticada, viu? Então responde pessoalmente o agente público. E lembrando, ainda cabe uma ação de indenização
né, de indenização ao Estado por qualquer prejuízo sofrido. Vamos lá, gente. Parágrafo 1º, ó. Atendido o princípio do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no caput deste artigo serão apuradas e punidas na forma da legislação em vigor. Então, vai ter um processo administrativo contra o agente público que praticar alguma ilegalidade na gestão do documento, e o objetivo do processo é atender o contraditório e a ampla defesa, né? O agente público tem sim um momento para se defender daquela acusação. Parágrafo 2º. Pelas condutas descritas no caput desse artigo, poderá o agente público responder também por improbidade administrativa, ó, conforme o disposto na Lei Federal 8429 de 92, viu? Então, além de responder um processo administrativo, pode também responder um processo pelo ato de improbidade praticado. O agente público que tiver acesso a documentos, dados ou informações sigilosas, nos termos deste decreto, é responsável pela preservação de seu sigilo, ficando sujeito a sanções administrativas, civis e penais, previstas na legislação em caso de eventual divulgação não autorizada, hein? Então, o agente público pode responder de maneira administrativa, na esfera civil, por um prejuízo que causar ao Estado ou a terceiro, e mesmo pelo cometimento de crime contra a administração pública, se manusear de maneira incorreta o documento. Gente, artigo 74, já estamos acabando, ó. A pessoa física, aqui não é o agente público nesse momento, ó, quer ver? A pessoa física ou entidade privada que detiver documentos, dados e informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto na Lei Federal, número 12.527, e neste decreto estará sujeito às seguintes sanções. Vamos lá, gente. Advertência, multa, rescisão do vínculo com o poder público e suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 anos. Então vejam só, imagina o seguinte, gente, uma organização social ou mesmo uma ONG tem algum vínculo com o Estado, recebe recursos públicos e tem que fazer uma prestação de contas, uma divulgação para a sociedade do trabalho realizado. E essa entidade de direito privado, sem fins lucrativos, não realiza atividade, né, determinada pelo decreto e pela lei federal. Gente, essa entidade, ou mesmo pode ser um contratado pela administração pública, exemplo, um permissionário de serviço público, podendo ser pessoa física ou jurídica, vai levar penalidade administrativa por essa ilegalidade na gestão de recurso público, na gestão ali daquele convênio ou do contrato, viu? Quais são as penalidades? Advertência, uma multa contratual, rescisão do vínculo com a administração pública, né, a rescisão do convênio, a rescisão do contrato, bem como também suspensão temporária de participar de licitação pelo prazo de até 2 anos, tá bom? Então, se for uma empresa, não vai poder participar de licitação pelo prazo de até 2 anos. E nós temos a penalidade mais severa, que é a declaração de inidoneidade. O que significa isso, gente? Vamos considerar que seja uma empresa que tem um vínculo com o Estado, que receba a declaração de inidoneidade. Esta empresa não vai poder ter qualquer vínculo com o Estado até que faça o ressarcimento ao poder público de todo o prejuízo causado. E detalhe, só vai poder ter um novo vínculo com a administração pública decorridos 2 anos da data da aplicação da penalidade. Então vamos voltar aqui. Quais são as penalidades? Advertência, multa, rescisão do vínculo com o poder público, suspensão temporária de participar em licitação, impedimento de contratar com a administração pública estadual
por prazo não superior a 2 anos. E a penalidade mais severa, gente, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública estadual, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Gente, parágrafo 1º, ó. As sanções previstas nos incisos 1, 3 e 4 deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 2, ou seja, com a multa. Então, pode muito bem a administração aplicar advertência e multa, pode a administração aplicar a rescisão do vínculo e uma multa ao mesmo tempo, pode aplicar a suspensão de contratar e também aplicar a multa. Gente, a reabilitação referida no inciso 5, que é a declaração de inidoneidade, será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e, olha o detalhe, e decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 4, ou seja, após o período de 2 anos. Parágrafo 3º. A aplicação da sanção prevista no inciso 5, que é a declaração de idoneidade, é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública. Exemplo, né? Um secretário de Estado, diretor de uma agência reguladora, de uma autarquia. Facultada a defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 dias da abertura de vistas. Então, o interessado tem 10 dias para apresentar sua defesa. Gente, e por fim, os órgãos e entidades estaduais respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de documentos, dados e informações sigilosas ou pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso. Então vejam só, a administração pública responde de maneira objetiva quando ela causar prejuízo ao particular. Após a administração realizar a indenização ao prejudicado, o que o poder público faz? Entra com uma ação de regresso contra o agente público que praticou ilegalidade na gestão da documentação. Só que, como a responsabilidade do agente é do tipo subjetiva, a administração tem que provar dolo ou culpa do agente público para ela ter sucesso nessa ação de regresso, na devolução para o Estado da indenização realizada ao particular prejudicado, viu? Aqui é o tema responsabilidade civil do Estado, mesma coisa. Gente, o disposto nesse artigo aplica-se a pessoa física ou entidade privada que, em virtude de vínculo de qualquer natureza, com órgãos ou entidades estaduais, tem acesso a documento, dado ou informação sigilosas, ou pessoal, e a submeta a tratamento indevido. Nesse momento, gente, o particular que estiver com alguma informação pública, de caráter público, é equiparado ao poder público para efeitos de indenização. O particular que estiver na gestão de uma documentação pessoal, por exemplo, tem responsabilidade também objetiva naquela informação. Imagina se o SPC divulga uma informação que não deveria ser divulgada, né, de uma pessoa. O SPC responde de maneira objetiva, talvez de maneira objetiva, como também o poder público. Então lembre em sua prova que o particular é equiparado ao poder público quando nós falamos de responsabilidade civil, ou seja, na indenização. Gente, chegamos ao fim do Decreto 58.052 de 2012. Espero que você tenha entendido, sim, todos os propósitos dos nossos vídeos. Se você, por acaso, não entender algum ponto específico,
entre em contato no fórum de dúvidas que eu te respondo com o maior prazer, viu? Sucesso, continue da forma que você está fazendo. Se você chegou até aqui, é porque você é uma pessoa dedicada, uma pessoa determinada e pessoas como você que são aprovadas em concurso público, viu? Parabéns por sua dedicação. Até a próxima. Vamos lá.